E vou compartilhar a tela. Agora eu quero que vocês se concentrem, por favor. Faça silêncio, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui pro livro. Opa. Deixa eu sair esse negocinho do Zoom. Agora, pessoal, é uma parte importante, um pouquinho diferente do que a gente já estava trabalhando antes do intervalo. Então, fiquem concentrados no que eu vou falar e tirem as dúvidas, tá bom? Olha só. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. No mês de agosto, agora os denominadores não são mais iguais, tá? São diferentes. No mês de agosto, Helena gastou 2/3 de seu salário com despesas de casa, 1/5 com despesas pessoais e o restante ela guardou em uma conta poupança, ok? Então, vamos de novo. No mês de agosto, a Helena gastou 2/3 de seu salário com despesas de casa e 1/5 com despesas pessoais e o restante ela guardou numa poupança. Observamos aí que as partes já não estão mais com o mesmo denominador. Para saber que fração do salário de Helena pode representar as despesas da casa dela e as despesas pessoais, nós podemos adicionar as frações 2/3 e 1/5. Olha só. Para saber o total de gastos da Helena, eu preciso somar esses valores. Ok? Como os denominadores são diferentes, nós precisamos obter frações equivalentes com o mesmo denominador, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso transformar, a tia vai abrir o quadro, tá? Que fica mais fácil do que esse negócio que eles fizeram. A tia precisa transformar 2/3 e 1/5 em frações com o mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Utilizando o que nós aprendemos para escrever uma fração equivalente. Então, 2/3. Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho eu vou somar, né? 2/3 com 1/5. Mas eu só consigo fazer essa soma transformando esses denominadores em denominadores iguais. Então, 2/3 e 1/5. Eu preciso escrever, aí que tem gente entrando. Eu preciso escrever essas frações de forma que os denominadores fiquem diferentes, tá? O 3 e o 5, eles não têm nenhuma relação. Eles não são múltiplos, o 3 não é divisor de 5, o 5 não é divisor de 3, eles não têm nenhuma relação. Então, se eu multiplicar o 3 por 5 e multiplicar o 5 por 3, eu vou ter denominador igual, olha só. 5 vezes 3 é 15. 3 vezes 5 também é 15. Consegui igualar os denominadores. Mas, lembrando da fração equivalente, quando eu multiplico de baixo, eu tenho que multiplicar o de cima também. Certo? Opa, aqui não é 3, é 5. Aí. Então, quando eu multiplico de baixo, eu também multiplico o de cima, ok? Então, 2 vezes 5 dá 10. E 1 vezes 3 dá 3. 10 quinzeavos é uma fração equivalente a 2/3 e 3 quinzeavos é a fração equivalente a 1/5.
Agora, eu posso somar, porque 2/3 mais 1/5 é igual a 10/15 mais 3/5. 3/15. Eu vou repetir o denominador, ok? E somar os numeradores. 10 mais 3 é 13. Então, 13/15 é o valor das despesas. É a fração que representa as despesas da Heloísa. Gente, vocês tiveram alguma dúvida? Então, quando os denominadores forem diferentes, eu preciso igualar os denominadores primeiro. Como é que eu igualo esses denominadores? Escrevendo as frações equivalentes. E aí? Alguém tem dúvida? Não sabe desse? Oi? Opa, que isso? E eu tenho dúvida. Quem tá falando? Eu não tô conseguindo identificar porque vocês não abrem a câmera. Pronto. Eu. Paula, Eu tô com dúvida em tudo por causa que eu não tava, que eu entrei agora. vamos lá. Nós estamos falando sobre a soma de frações com denominadores diferentes. Ok? Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu preciso igualar os denominadores para que eu consiga somar, certo? Senão eu não consigo somar. O que eu tenho que fazer para igualar? Escrever as frações equivalentes. 173, Júlia. Nós temos que igualar as frações equivalentes, ok? Então, eu preciso fazer com que os denominadores fiquem iguais. Como eu estou trabalhando com 3 e com 5, Paula, eu posso multiplicar o 3 por 5 e o 5 por 3. Por quê? 3 e 5 não têm relação nenhuma um com o outro e eles são números primos. Então, eu posso fazer essa multiplicação um pelo outro. Por quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 3 vezes 5 dá 15 e 5 vezes 3 também dá 15. Só que se eu estou escrevendo uma fração, é uma fração equivalente, quando eu multiplico de baixo, eu tenho que multiplicar o de cima. Então, se eu multipliquei o 5 aqui por 3, eu tenho que multiplicar o 1 por 3. Se aqui eu multipliquei por 5, eu preciso multiplicar o de cima por 5 também. Eu tenho 10/15 e 3/15. Ok, o 10/15 é equivalente a 2/3. O 3/15 é equivalente a 1/5. Eu vou, então, somar essas frações. 10/15 mais 3/15. Repete o denominador e soma o numerador. Do jeito que vocês viram lá na outra página, quando os denominadores são iguais. Então, o que eu preciso? Eu preciso igualar os denominadores para depois somar. O Matheus perguntou do sobe e desce. Mais para frente, a gente vai falar sobre ele, tá? Mas primeiro a gente precisa teorizar isso. Isso é a teoria. Aí, quando vocês praticarem bem, aí a gente vai falar sobre o sobe e desce, tá bom? Deixa eu só ver aqui que o chat... Foi, Paula? Uhum. Tá bom. Então, retornando aqui, ó, a gente vai Daí ver... a gente precisa igualar o denominador para poder fazer a adição. Isso aí. Então, aqui, ó, eu tenho 10/15 e eu tenho 3/15. Mas e quando for o denominador diferente, como você falou? Então, quando for os denominadores forem diferentes, a gente precisa igualar os denominadores achando as frações equivalentes. Tá bom? Ah, entendi. Entendeu? E aí eu tenho aqui, ó, 2/3. Denominador. Isso. Eu tenho 2/3 mais 1/5, igual a tia fez, ó. 10/15 e 3/15. Então, 13/15 representa... Entendi. 13/15 representa o salário da Helena.
destinados, né, para... Agora, ele quer saber a parte que ela depositou na poupança, tá? Olha só, se ela gastou 13/15, o salário dela inteiro é 15/15, certo? Esse 15/15, às vezes, vai estar representado como um inteiro, tá? Todas as vezes que tiver um inteiro, é porque é o total. Então, eu vou ter que escrever o quê? O numerador com base no denominador. Por exemplo, ele me der assim, ó, 1 menos 2/3. Esse 1 equivale a 3/3. Ok? Tranquilo? Vai dar 1/3 aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, 1 menos 8/11. Quem vai ser esse 1? Um inteiro? Esse 1 inteiro aqui, eu tenho que representar em forma de fração. Com base no denominador 11, quem é esse 1? Ele é quem tira do 8? Sim, eu vou tirar do 8, mas eu não representei esse 1 aqui como 3/3 para conseguir subtrair? Sim. Como é que eu representaria esse 1 aqui? O denominador aqui não é 11? Como é que ficaria o inteiro? Então, é uma parte. Gente, olha só. Quando eu coloco 1 inteiro, é representação do todo. Quem é o todo nesse caso? Não é o 3? Então, esse 1 ficou 3/3. Agora, nesse caso, o todo é o 11. Como é que vai ficar esse 1 aqui? Em forma de fração. Gente, vamos lá. Pensa aí. 10. Ai. Para 1. Gente, pensa comigo de novo. Vamos lá, olha só, olha o pensamento lógico. O denominador, o 1 representa... Vamos de novo. O 1 representa o inteiro. Então, o inteiro aqui no caso vai ser uma figura aqui, um retângulo dividido em 3 partes. 3. O 1 inteiro vai ser 3/3, certo? Nesse caso aqui. E nesse caso aqui? O 1 vai ser representado por qual desenho? Dividido em quantas partes? Entendi, eu acho que agora eu entendi. Mas esse não fica o mesmo, não vai ficar o mesmo. Mas o 8 não vai ficar o mesmo que o 11. Mas não é o 8. 9. É o denominador, gente. Pensa no denominador. O 1 representa o todo. Então, é 11/11. Ah, então o inteiro é o 11. O inteiro não é o 11. O inteiro, por exemplo, gente, vamos pensar comigo aqui. Quando eu falar, comprei uma barra de chocolate. A minha barra de chocolate, ela tá dividida em 8 pedaços. E aí eu falo para vocês assim, eu tenho um chocolate inteiro. Eu tenho um chocolate inteiro e eu dei 2 pedaços pro Davi. Ou seja, eu tenho um chocolate inteiro e eu dei 2 pedaços pro Davi. Sendo que eu disse para vocês que o meu chocolate está dividido em 8 partes. Então, esse meu 1 inteiro vai ser 8/8, certo? Se esse aqui, isso aí, então aqui vai ser 11/11, menos 8/11. É a representação do inteiro, mas em forma de fração. Entendi. A quantidade de pedaços que eu tenho, né, no total. Então, aqui, ó, 8/8 menos 2/8. Aqui
que a gente precisa igualar os denominadores. Então, 11 menos 8 vai dar quanto? 3, né? Então, 3 onzeavos. No caso aqui, do 8 oitavos, eu dei 2 pedaços para o Davi, eu fiquei com 6 pedaços de 8. Ok? E aí foi isso que ela fez aqui. Deixa eu voltar para o livro. Voltar para o livro. Isso. Então, nesse caso, como o meu denominador é 15, o inteiro vai ser 15 quinzeavos, certo? Uhum. Ok? Mas aí a gente precisa transformar esse número 13 quinzeavos em 15 quinzeavos ou é só botar o inteiro? Não entendi sua pergunta. Pergunta novamente, meu amor, que a tia não entendeu. A gente precisa mas aí ali nesse caso aí da poupança de Helena, a gente precisa transformar esse número 13 quinzeavos em 15 quinzeavos ou Olha só, você está transformando adicionar o um. inteiro? Meu amor, você está transformando um. O 13 quinzeavos eu estou subtraindo para saber. Tá? Aí, ó, aqui, ó. Aqui, ó. 1 é igual a 15 quinzeavos. Porque o denominador, ele indica quantas partes estão divididas. Então, se eu tenho 15 partes, eu tenho o inteiro, ou eu tenho 15 quinzeavos, porque eu tenho todas as partes. Tá? E aí eu vou subtrair 13 quinzeavos, que é as despesas dela. Vai sobrar 2 quinzeavos, ok? Que foi o que ela botou na poupança. E aqui ele diz, para adicionarmos ou subtrairmos... Para adicionarmos ou subtrairmos frações cujos denominadores são diferentes, precisamos substituí-las por frações equivalentes com o mesmo denominador. Depois, nós adicionamos ou subtraímos as frações equivalentes, tá? Deixa eu só ver aqui. Só um minuto. Deixa eu ver. A tia vai fazer com vocês a página 174 e depois eu vou dando aquele tempinho para vocês resolverem a 175 e aí a gente finaliza o conteúdo de hoje. Se acabar antes, eu libero vocês antes, tá bom? Uhum. Ok. Vamos lá? Bom, tá, o que tu quer, amiga? Então vamos. Efetue os cálculos usando as frações equivalentes. Então aqui eu tenho uma soma com denominadores diferentes. Eu preciso colocar os denominadores iguais. Mas pensa aqui comigo. Diferente do caso acima, o 10 e o 2, eles estão na mesma família. Então, se eu multiplicar o 2 por 5, já vou obter o 10 como denominador. Então, eu não preciso multiplicar ou fazer a fração equivalente dos dois. Se eu fizer a fração equivalente só do 1/2, eu já consigo colocar o denominador aqui igual, porque 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 2 vezes 5, e aqui 1 vezes 5. Eu vou ter 5 décimos, tá? E aí nós vamos somar com 3 décimos, porque o nosso denominador já está igual. Porque o 10 e o 2, eles estão na mesma família. O que isso quer dizer? O 10, ele é múltiplo de 2. Existe um número, que é o 5, que quando eu multiplico 2, vai dar 10. Então, agora é só somar. 3 décimos mais 5 décimos.
repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 5, 8. Então, 8 décimos é o resultado dessa soma. No caso da letra B, ó, na letra B, eu tenho 1 mais 9 dozeavos. Opa! O 1 inteiro precisa ser transformado em fração com relação ao 12, ok? Que é a parte total. Então, como é que ficaria o inteiro? Como ficaria esse inteiro aqui? Nove? Vamos pensar de novo. 12. 12 dozeavos, né? O inteiro seria 12 dozeavos. Inteiro, porque é 12 dozeavos. Que é sobre. Isso aí, muito obrigada. E aí é só somar com o 9 dozeavos. Então, toda vez que tiver o inteiro, é só a gente observar outra fração e repetir o denominador no numerador e no denominador do inteiro. Então, aqui vai ficar, repete o 12 e soma os expoentes. 12 mais 9, os expoentes, desculpa. Estou trabalhando potência aqui com vocês. 12 mais 9 são os numeradores. Vamos lá. Quanto que é 12 mais 9? 11. 21. 21. Exatamente. É uma fração 21 dozeavos. Agora aqui nesse caso da letra C. Na letra C eu preciso transformar em fração equivalente. Lembrando que o 8 é múltiplo de 4. Ou seja, existe um número que multiplicado por 4 vai dar 8. Que número é esse? 2. O 2. Então, eu posso transformar só 1/4. Eu já vou ter o denominador correto. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Ok? Então, nesse caso, 5 oitavos menos 2 oitavos. Ok? Vamos repetir o 8. 5 menos 2, 3. 3 oitavos, então, é o resultado. Tudo bem? Agora vamos à letra D. Na letra D, como é que eu vou representar esse 1 inteiro aqui? 14. Em 14, 14. Isso aí, muito 14, bem. Agora vocês pegaram. Isso mesmo, 14, 14. Menos 4, 14 avos. Ok? Nesse caso, vamos repetir o 14. 14 menos 4 vai dar 10. Tranquilo, gente? Até aí, tudo bem? Sim. Então, tá bom. Sim. Agora, na página 175, eu vou dar aquele tempinho para vocês resolverem, tá? Resolverem a número 2. Aí a tia dá o quê? Deixa eu ver como é que é a questão para eu saber quanto tempo. Arnaldo participou de um rally com percurso total de 240 quilômetros. No primeiro dia, ele percorreu 3 oitavos do trajeto. No
no segundo dia, 1/3. E o restante no terceiro dia. E aí, ele diz assim, que fração pode representar o que foi percorrido nos 2 primeiros dias? Nos 2 primeiros dias foi 3/8 mais 1/3. Vocês vão somar isso aqui, tá? No terceiro dia, vocês vão ter que subtrair. Primeiro tem que achar isso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou dando tempo devagar pra gente construir a resposta. Caramba! Faz essa soma, por favor. 3/8 mais 1/3. Lembrando que o 8 e o 3, eles não são da mesma família. Então, quando não são da mesma família, eu vou ter que multiplicar a fração 3/8 por 3 e a fração 1/3 por 8. Ok? Vai lá, todo mundo. Foi? Não? Acho que sim. Foi, meninas? Foi, né? Yes. Então, olha só. Ainda não. Não? Tá bom, então Não. vai lá. Mais 2 minutinhos aí. Podemos? Vamos lá, então. Só essa aqui que eu acho que vai cair, depois vocês voltam, tá? Então, olha só. 3/8 mais 1/3. Eu vou precisar multiplicar o 3/8 por 3, porque eles não têm nenhuma relação, então vai por 3. Por 3 e por 3.
3 vezes 3 é 9. E 8 vezes 3 é 24. Opa. 24, ok? E 1/3 a gente vai multiplicar por 8. Embaixo e por 8 em cima. 8 sobre 24. E aí a gente coloca aqui 9/24 menos 8, desculpa, mais 8/24. 24 repete, 9 mais 8 dá 17, ok? Então, 17/24 foi o que ele andou nos primeiros dias. Agora, no terceiro dia, é o que sobrou do percurso. Ou seja, 1 menos 17/24. Vamos lá, 1 minutinho para vocês resolverem essa. Cadê todo mundo, gente? Vamos lá, 1 minutinho aí. Como ficaria o número 1? No canto que você botou do 3 aí, vezes 3. Faz parte da conta? Oi? Faz parte da conta? Faz. Como é que vai ficar o inteiro? Como é que a gente consegue escrever esse 1 inteiro aí? 24/24? Isso aí, Davi. 24/24. 7/24? Isso aí. Muito bem. Vamos escrever 24 sobre 24 e subtrair 17/24. Ok? Quanto vai dar? 24 menos 17? 7, né? Davi já tinha falado. 7/24. Ok? Então, essa é a parte que ele andaria no terceiro dia. Tá? E aí, lá na letra B, ele diz assim, quantos quilômetros foram percorridos em cada dia? Okay? Quantos quilômetros foram percorridos em cada dia? E aí, o que a gente tem que pensar aqui? Ele falou pra gente aqui que teria 240 quilômetros no total, certo? Então, para que eu possa saber quantos quilômetros foram percorridos em cada dia, eu vou precisar transformar isso em 240. Transformar esse denominador em 240. Aí a gente, com o numerador, a gente descobre. Pessoal, vai cair. Caiu, vocês retornam automaticamente, tá? Deixa eu até parar de falar, porque vai cair.